Estamos vivendo as oitavas do Natal. São duas as ocasiões que a igreja ela vive esta realidade. Sobretudo nas grandes festas, porque Natal e Páscoa não pode ser celebrado somente como um único dia, mas são 8 dias de festa. Por isso, ainda dentro das oitavas do Natal, celebrando a festa da Sagrada Família, cabe-nos olhar hoje não só Jesus Cristo ali naquela manjedoura, mas olhar 3 personagens: Jesus, Maria e José. O padre vai dizer Jesus, Maria e José, e você vai responder: a minha família vossa é. Jesus, Maria e José. E que a nossa família, as nossas famílias, sejam sim reflexo daquilo que é a Sagrada Família. Ontem eu falava em Martinópolis e também ali na região do Petengo, onde celebrávamos, que quando voltamos o olhar para a cena do presépio, encontramos Jesus no seu nascimento. Mas não vamos encontrar muito de Jesus ao longo de 30 anos. Vemos esta cena do nascimento, mas depois vamos vê-lo somente com 12 anos, quando ele se encontra perdido, ensinando entre os doutores da lei. Mas não temos outra menção, outro aceno de Jesus Cristo. Somente vai aparecer depois com 30 anos de idade, quando ele vai iniciar assim a sua missão. E ao longo de 3 anos, ele coloca tudo aquilo que o Pai o pediu, coloca na prática. Se fôssemos colocar estatisticamente falando, 90% da vida de Jesus é desconhecida para nós. E onde ele estava? Com quem ele estava? A Bíblia não vai relatar essas coisas, mas aqui eu convido você hoje a entrar e adentrar no lar de Nazaré, porque ele precisa ser a inspiração para as nossas famílias. Se você cria esta cena na sua cabeça, você consegue imaginar, por exemplo, Jesus brigando com a sua mãe, xingando ela? Não tem como, gente. É impensável nós trazermos à memória uma realidade como esta, mas o lar de Nazaré, mais uma vez repito, é a nossa inspiração. Se formos olhar aqui para a Bíblia, será que vamos encontrar algum momento Maria brigando com José ou José brigando com Maria? É um lar harmônico. E hoje nos perguntamos por que não temos tantos lares harmônicos nos dias de hoje? Porque falta a leitura da Sagrada Escritura. Ler mais a Bíblia, rezar mais e como família crescer em Deus. Hoje o salmo de resposta, ele nos vai falar: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Sabe o que é interessante no detalhe desse salmo de hoje? É que é um salmo geralmente usado em casamentos. Usados ali para a vida em casal. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. E aqueles que, andando numa mesma direção, ensina para os filhos as letras sagradas. Aqui nós tentamos criar esta cena de Maria ensinando a Jesus as primeiras letras sagradas, ensinando Jesus a andar, e inclusive a oração, melhor dizendo, o canto, Maria de Nazaré nos expressa isso. Aquela que ensinou, Maria que ensina o Filho de Deus a rezar, que ensina o Filho de Deus a andar, a caminhar. Assim vamos entrando num lado humano de Cristo, que nos revela também Deus. Como ser lares harmônicos, como viver em família, ler mais a Bíblia. Ela vai nos dar direções de como viver na prática esta realidade tão bonita que é a família, e de um modo especial a família doméstica. Pais, vocês precisam ler a Bíblia para os seus filhos, para que assim, desde criança, eles possam ir crescendo e aprendendo das coisas bonitas de Deus.
Nós falávamos no dia de Natal, na noite de Natal, sobre tantas famílias destroçadas, sobre famílias que já não mais se entendem, onde pai brigando com o filho, filho gritando com o pai e com a mãe, esposos que já não se entendem mais, com grosseria um para com o outro. Ler mais a Bíblia nos faz viver como famílias harmônicas. Alguns acenos da primeira leitura nos ajudam. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Queridos pais, vocês são autoridades. E não é uma autoridade vinda de alguém qualquer, mas a autoridade constituída por Deus para cuidar dos filhos. Por isso, em determinado momento, não tenha medo de ser firmes com os filhos, falando aquilo que precisa ser dito. Quem tem medo de choro de criança, não pode colocar filho no mundo. Porque em determinado momento você vai precisar falar alguma coisa ou tomar alguma atitude que ele vai chorar. Mas é melhor vê-lo chorar enquanto criança, porque você não deu alguma coisa que não podia naquele momento, do que depois você chorar amargamente para o resto da sua vida. A autoridade que vem dos pais, ela brota de Deus mesmo. Mas também existe palavra para os filhos. Quem honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados. Quer receber o perdão dos pecados? Honra o pai, honra a mãe. Obedeça. Conforme o padre dizia no início da homilia, será que conseguimos enxergar um Jesus desobediente? Um Jesus que brigava com o pai, com a mãe? Hoje encontramos casas onde o filho, a filha, quer falar mais alto que o pai, quer falar mais alto do que a mãe, e a família vai vivendo maus bocados. Quem honra o seu pai, quem honra a sua mãe, alcança o perdão dos pecados. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Daí você pode se perguntar, padre, por que a minha oração não tem sido ouvida? E aí hoje a resposta está aí. Você tem sido obediente ao pai e à mãe? Tem cuidado deles? A palavra continua e é bonita a palavra de hoje. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Olha aí, gente, que bonito isso. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quer ajuntar tesouros? Respeito. A mãe, ela não precisa tanto do amor necessariamente dos filhos, mas primeiramente ela precisa ser respeitada. Hoje nós precisamos nos perguntar, e eu também me coloco dentro desse texto, como filhos, nós estamos obedientes à mãe, obedientes ao pai. Talvez nem todos tenham a mãe viva mais, nem todos tenham o pai vivo, mas eles nos ensinaram a respeitar aquelas pessoas mais velhas. Eu fui crescendo num lar assim, onde não podíamos e tínhamos que medir as palavras que falávamos. Se falasse alguma coisa fora de um contexto ali, corria risco de ser penalizado. Onde estava uma conversa, diziam eles, de gente grande, criança não podia entrar fácil. Hoje, claro, mudaram-se os tempos, mas o respeito é uma realidade que precisa ultrapassar também esta geração. Continua um pouquinho mais o texto. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, não lhes causes desgosto enquanto ele vive. Isso dizer a você, filho, filha, que tem seu pai já idoso, a sua mãe já idosa, não causar desgosto significa cuidar deles enquanto estão vivos. Porque eles já cuidaram de você ao longo de toda a sua vida. Ainda que talvez não tenham sido pais perfeitos, mas caminhando e caminhando, buscando se aperfeiçoar e se inspirar no lar de Nazaré, procuraram fazer o melhor que podiam fazer. Às vezes a mãe deixa de fazer coisas que ela até mesmo gostaria de fazer, para fazer com que o filho possa ser beneficiado com isso. Certa vez, conversando com uma mãe, ela dizia, olha padre, a parte do frango que eu mais gosto é a coxa, mas o meu filho também gosta da coxa do frango.
Então, durante muito tempo, padre, eu deixei de comer a coxa do frango para que o meu filho pudesse comer. São coisas que mãe faz, que pai é capaz de fazer, porque ama o filho. Filho, olha essas coisas simples que a mãe e que o pai faz por você e aprenda a valorizá-los. Repito, famílias mais harmônicas nascem a partir do contato com a palavra. Porque hoje não existe tantas famílias que estão vivendo esta harmonia e porque estão vivendo descompassados, leia mais a Bíblia. Pais, criem um espaço de oração com seus filhos, rezem com eles, tragam-nos para a igreja. E tenho certeza de uma coisa, filhos criados na igreja têm muito menos possibilidade de você encontrar ele fazendo coisas erradas. Pode ser que em algum momento, na fase da adolescência ou juventude, que é uma fase mais difícil, talvez ele queira sair para conhecer o mundo, mas as raízes ficam fincadas. E em momento ou outro ele vai voltar. E às vezes vai voltar arrependido, com a cara quebrada, porque quebrou a cara com realidades do mundo, e dizia, olha, eu tinha que ter obedecido meu pai e minha mãe mesmo. Eles estavam certos. Às vezes, como filhos, encontramos nos pais alguém que é chato, alguém que é chata, mas é melhor encontrar pais chatos que cobrem aquilo que precisam cobrar de nós, do que depois, não cobrando, filhos soltos pelo mundo e que se perdem na vida. Tenho certeza de uma coisa, nós que já somos filhos, que temos mais de 30 anos, que talvez já tenham aí a sua faculdade, que talvez já estão aí consolidados no seu emprego, hoje você agradece a Deus até pelas surras que você levou. Verdade ou não é? Porque aquilo não te matou, mas te educou. Te fez nascer como um homem de verdade, com coluna vertebral capaz de aguentar os pesos da vida. Qual que é o filho e qual é a filha que o pai e que a mãe gostaria de ter? É aquele filho que é obediente. Olhe hoje a expressão que o Evangelho trouxe, versículo 33. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele, a respeito desse menino que estava ali entre os doutores, aquele que depois ensinaria os doutores da lei com uma sabedoria extraordinária. Hoje, amado irmão, querida irmã, nos perguntemos, o que falta para que nossos lares sejam melhores? Finalizo com 3 versículos da segunda leitura, que nos traz não somente palavra para os filhos, mas também palavra para o marido e palavra para a esposa. Versículo 19, melhor dizendo, volto um versículo aqui, versículo 18. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. O que é uma esposa solícita, gente? Uma esposa cuidadosa com o marido, uma esposa caridosa, uma esposa que cuida bem do marido e faz com que ele possa ser também uma expressão de São José. Uma esposa que não cuida do marido, que não cuida da própria casa, que não ajuda o marido a se santificar. É preciso rever o seu papel enquanto esposa. Aí o marido cutuca a esposa lá, tá vendo? Para você. Mas aí existe papel também aqui do esposo, que Deus fala. Maridos, olha aí a palavra. Amai vossas esposas, não sejais grosseiros com elas. Parem de ficar jogando pedras uns nos outros, jogando culpas. Ah, porque a minha esposa, padre, não faz isso. Aí, por sua vez, a esposa também olha, ah, mas é porque o meu esposo não faz desse jeito também. Aí um fica sempre jogando a culpa no outro e a coisa não se resolve. Hoje é preciso reconhecer, o marido tem seus erros, tem, a esposa tem seus erros também. É preciso um ajudar o outro a crescer como família. É terrível um lar onde os filhos crescem vendo os pais brigando, gritando um com o outro, xingando. Essa não é a inspiração do lar de Nazaré. Não é mesmo. É preciso hoje tomar então esta palavra. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. A palavra de Deus hoje está muito clara. É uma evidência de que Deus nos dá uma palavra para corrigir a rota das nossas famílias.
Olhemos para a Sagrada Família de Nazaré, nos inspiremos nela. Vamos ficar de pé e, agradecidos a Deus por esta palavra, rezar pela nossa família. Eu peço a você hoje, traga à sua mente aí a sua família, como ela se encontra. Talvez não é a família mais perfeita. Talvez tem filhos aqui que diziam ou disse em algum momento: eu gostaria de ter nascido em outra família. Mas família a gente não escolhe, é escolhida por Deus. Deus nos coloca no seio de uma família. Hoje eu peço a você, agradeça a Deus pela sua família. Senhor, todos nós, comunidade, nascemos de uma família. Sabemos, não é a família mais perfeita. Mas hoje, Senhor, eu rezo pela minha família. Mesmo em meio a tropeços, Senhor, ela quer caminhar na Tua presença. Se existem famílias, Senhor, que já não têm mais voltado o olhar para a Tua família, família sagrada, Jesus, Maria e José, nos ensina hoje a vivermos como famílias harmônicas, famílias de Deus, famílias que se respeitam, famílias que se amam, famílias que sejam capazes de dar testemunho da presença de Deus em meio à humanidade. Coloca a mão no teu coração um instante aí e diz assim: hoje, Senhor, eu venho te pedir, do fundo do meu coração, abençoa a minha família. Ela não é tão perfeita. Às vezes, Senhor, existem conflitos, até mesmo brigas, discussões, palavras de grosseria. Mas hoje, Senhor, eu te consagro a minha família. E que o lar de Nazaré seja a nossa inspiração para viver como uma família verdadeiramente de Deus. Abençoa, Senhor, a minha família. Canta esse refrão: abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa a minha família também. Se você quiser estender as mãos aí do lado, na direção da sua casa, e acredita que da sua mão hoje, a graça de Deus, ela vai, pelas ondas deste ar, chegar lá na sua casa. Reze pela sua família cantando. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Diz assim: Senhor, cuida da minha família, que ali seja um ninho de amor, e a tua presença sempre nos edifique. Obrigado, Senhor, pela minha família. Aplauda a sua família, família que Deus te deu, um grande presente de Deus para você. Vamos juntos.